Fala galera, belezinha? Depois de mostrar quais os 5 times que mais cederam campeões mundiais à seleção brasileira, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Agora pra falar de novo sobre o futebol portenho com mais um derby argentino. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a nova meta que é de 7.000 inscritos. Se você também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. E hoje é dia de visitar La Plata na Argentina, para falar sobre uma das maiores rivalidades do país, envolvendo duas equipes muito tradicionais. Trata-se do histórico clássico platense, o tenso duelo entre Estudiantes e Gimnasia. Poucas rivalidades de troféus tão disparelhos conseguem ser tão equilibradas no confronto direto e no número de torcedores como o derby platense. Tendo como protagonistas desse duelo os dois Verons, La Bruja e La Brujita, pai e filho, ambos do Estudiantes. Mas calma que eu vou explicar melhor isso ao longo do vídeo. Então, sem enrolar mais, bora começar! E nesse intenso derby platense, enquanto de um lado nós temos o Clube de Gimnasia e Esgrima La Plata, que veio no dia 3 de junho de 1887, ingressando no futebol um pouquinho depois, lá em 1903, de outro nós temos o Clube Estudiantes de La Plata, que veio um pouco depois, no dia 4 de agosto de 1905. Mas vale lembrar que a fundação dos dois clubes está diretamente interligada. Como eu disse, o Gimnasia nasceu lá em 1887, ingressando no futebol só um pouco mais tarde, em 1903. Mas isso durou pouco tempo, tendo esse departamento futebolístico fechado uma temporada depois. Com isso, alguns sócios descontentes com o encerramento da nova modalidade no clube, decidiram fundar um outro time, e assim nasceu justamente o Estudiantes, que foi campeão pela primeira vez logo em 1913. E foi só depois disso que os alviazuis decidiram retornar pro futebol. E até que fizeram bonito, conquistando a segundona logo em 1915 e subindo a Série A do argentino, possibilitando o primeiro encontro da história entre eles. Encontro esse que foi disputado lá no dia 27 de agosto de 1916, quando os Lobos do Gimnasia venceram por 1-0 com um gol contra do jogador Ludovico Pastor. E olha que nesse início de disputa o derby seguia bem equilibrado, até chegar ao início da década de 1930, quando os Pincharatas meteram nada menos que a maior goleada até então da história desse duelo. Nada menos que um 6-1 no maior rival, com 2 gols de Henrique Guaita, campeão da Copa de 1934 com a Itália. As primeiras décadas desse clássico foram muito equilibradas, tanto no número de títulos quanto no histórico de confrontos. Mas isso começou a mudar no início da década de 60, quando um tal Juan Ramón Verón começou a surgir no futebol com a camisa do Estudiantes. Mas se engana quem pensa que o início dele foi fácil no clube. Muito pelo contrário, afinal logo em seu primeiro ano já teve que engolir a maior goleada do Gimnasia na história do duelo, com um singelo 5-2 com ótima atuação de Alfredo Rojas, marcando 2 vezes naquela partida. Só que nada como um ano após o outro, né? E depois desse início não tão promissor assim, em 67, Verón foi fundamental para a segunda conquista nacional do Estudiantes, acabando com um longo jejum que já durava 54 temporadas, né, desde aquele título de 1913 que eu falei no começo do vídeo. E para melhorar, na temporada seguinte, ano em que conquistaram a primeira Libertadores dos Pincharatas, veio o troco nas goleadas, agora metendo 6-1 nos Lobos do Gimnasia. E por falar na competição continental, vale lembrar que entre os anos de 68 e 71, o Estudiantes chegou a nada menos que 4 finais de Libertadores, conquistando 3 títulos. Aí, mano, você deve estar pensando, né, nessa época, enquanto os Leões e Estudiantes dominavam a América do Sul e os Lobos, ao mesmo tempo, não estavam tão bem assim, só devia dar o time alvirrubro no confronto direto, né? Só que não. Em 1970, por exemplo, o Gimnasia venceu seu maior rival por 4-1. Aí depois Verón acabou sendo negociado com o Panathinaikos, passou um tempinho lá e retornou ao seu clube do coração em 75, justamente para um derby histórico, que terminou empatado em 3-3 no embate emocionante com direito a um gol do próprio Verón. Mas o que realmente chamou a atenção nesse dia 8 de março foi o nascimento do filho de La Bruja, um tal de Juan Sebastián Verón. Nossa, mas ele não pediu dispensa para acompanhar o nascimento do próprio filho e preferiu jogar o derby? Então o técnico da época, Carlos Bilardo, decidiu esconder isso do jogador para que ele se focasse 100% na disputa, né, do jogo, do clássico e tal. Parece que deu certo. Por isso essa primeira fase do clássico, né, vamos dizer assim, ficou fortemente marcada por La Bruja Verón, símbolo da equipe vitoriosa do Estudiantes entre as décadas de 1960 e 1990, que fez com que os Pincharatas começassem a se distanciar do maior rival no número de títulos. Afinal, no confronto direto as coisas continuavam muito equilibradas.
Entre os anos de 79 e 85 não houve clássicos, já que o Lobo estava na segunda divisão nacional. E no tão esperado reencontro que aconteceu em 1985, o Estudiantes ganhou por 1-0. Gol de José Daniel Ponce. A los 26 minutos del complemento, José Daniel Ponce, el tiro libre, el rebote y el gol para Estudiantes de La Plata. Estalla la parcialidad albirroja. Mas depois sofreu 10 clássicos seguidos sem vencer, vendo o maior rival crescer absurdamente no cenário nacional, conquistando nesse meio tempo nada menos que 5 vice-campeonatos argentinos, além de ter superado o Estudiantes no confronto direto, como no folclórico derby de 1992, vencido pelo Gimnasia por 1-0, com o famoso gol do terremoto marcado por José Perdomo. Impecable, Giorno quedó paradito, clavadito, inamovible. Final en La Plata, final en cancha de Estudiantes, ganó el Lobo Platense. Só que 2 temporadas depois, em 94, foi a vez de outro Verón estrear com a camisa do Clube do Coração. Sim, aquele que já nasceu num dia de derby, com seu pai marcando gol 2 décadas atrás. Só que assim como o início de La Bruja, Juan Sebastián Verón não teve um bom início no clube. Na verdade, foi o pior começo possível, já que o Estudiantes amargou rebaixamento na temporada 94-95. Com direito a mais uma vitória do Gimnasia, que praticamente carimbou o descenso do maior rival, vencendo por nada menos que 2-1, com gols de Gustavo Barros Esqueloto y Fabio Fernández. La que lo tumba, la pelota que le queda justo al pícaro. Y el segundo. E vocês não ouviram errado não, sabe o atual técnico do Boca? Então, foi ele mesmo quem marcou um dos gols que você acabou de ver. E naquela época, antes de brilharem juntos pelo clube chinês, Esqueloto e Martim Palermo eram mais do que rivais. Mas vale lembrar que o Verón não pôde disputar essa partida porque ele estava suspenso. Aí beleza, na sequência o Estudiantes conquistou a segundona lá em 1995, subiu para a primeira divisão e foi logo atrapalhar os planos do maior rival. Lembra que eu falei que o Gimnasia foi vice 5 vezes do campeonato argentino? Então, um desses foi justamente na temporada 96, quando encarou o próprio Estudiantes na rodada final, precisando vencer para faturar a taça. Foi quando a bola rolou e os Pincharatas conseguiram segurar o empate e comemorar a frustração do grande rival. Aqui está o mellizo, el toque para Morán, lo tiene Morán, Morán que levanta, el cabezazo, la de Sosa y lo encuentra Bocio. Ya son figura en los últimos minutos. Y antes que saque Bocio, el señor Castrini anuncia que aquí en La Plata ha terminado el partido. Estudiantes y Gimnasia. Les decía que ha terminado el partido. Estudiantes y Gimnasia han igualado 1-1. Ainda assim, os Lobos continuaram soberanos no confronto direto, vencendo o rival mais algumas vezes, como em 2003, quando fez com que os jogadores dos Estudiantes até abandonassem a partida para não perder demais. Mas sobre esse duelo eu vou falar melhor daqui a pouco. E o longo tabu perdurou por mais 3 temporadas até 2006, quando o Verón definitivamente estreou no derby, e olha que foi em grande estilo, hein? Mas sobre esse clássico eu também vou falar melhor já já. Fato é que La Brujita Verón voltou para mudar os rumos do futebol de La Plata, repetindo os passos de seu pai, liderando a equipe em mais 2 conquistas nacionais, 2006 e 2010, e também a histórica conquista da Libertadores em 2009. Só pra vocês terem uma noção, desde essa estreia do Verón, no clássico em 2006, o Gimnasia, que vinha sendo a equipe mais competitiva da cidade no cenário nacional, só conseguiu vencer o Estudiantes em 2 oportunidades até hoje. A primeira delas justamente em 2010, vencendo o grande rival por 3-1, com 2 gols de Denis Stracoalursi. Si le pegan bien Maldonado, a ver, se viene Stracoalursi, Stracoalursi. Verón descontando para Estudiantes a 2 minutos do fim e Juan Cuevas marcando o terceiro já nos acréscimos. Se acaba, señores, va a ganar Gimnasia. Mira lo que hizo Orión, lo liquida Cuevas, sí, gol.
segunda em 2014 na Copa Amistad Ciudad de La Plata, que é uma espécie de pré-temporada com um torneio amistoso, vale uma taça simbólica e tal, vencendo por 1-0. Só que nos 2 anos seguintes, também em competições preparatórias no início da temporada, o clima esquentou e o Estudiantes se deu bem. Em 2015, na Copa Ciudad de La Plata, num jogo pra lá de emocionante, as duas equipes empataram no tempo normal por 3-3 e nas penalidades o Alvirrubro levou a melhor, vencendo por 4-3 e faturando a taça amistosa. Todo lo dijo que ataja penales el arquero. Damonte, gol. ¡Gol! Estudiante ganó la Copa. Estudiante se consagró. Y Damonte es la figura, Maderita. Damonte la figura porque este gol vale un clásico, este penal. Estudiante ganhou por penales depois de perder 3-1. Já em 2016, no ano do centenário dessa rivalidade, mais uma vez pela Copa Ciudad de La Plata, quando os Leões venciam por 1-0, conquistando mais uma vez o torneio, após uma falta e mais uma expulsão na partida, o pau quebrou feio. Cortaron, pasó el sofocón, ataca Niel, a ver si lo puede aprovechar. Con 10 Gimnasia, con 10 Estudiantes, se va con todo. Upa, roja para Casillas, se pega amarillo, igual iba de derecho afuera. Afuera Casillas se le van encima. No, es un bochorno el final. No, es un bochorno el final. Bueno, es un bochorno el final. Expulsado a Casillas. Lo sacan al pibe. Charlo, bueno, lo pulsó, ya está. Upa, se termina el partido acá. Pero esto es una reyerta, una locura. No. Se desmadró, esto volvió. No, terrible. Esto es terrible. Hay un odio contenido. No se puede más, la verdad. No. Termine el otro. Esto no da más. El problema es que después te sancionan para jugar. Entonces jugás contra Flandria, estancia chica, y cumpliste la sanción. Então, só para recapitular, o clássico começou bem equilibrado, tanto no número de confrontos, né, histórico e tal, quanto no número de títulos. Aí chegou lá Brugge e fez a distância de títulos aumentar. Depois, entre o pai e o filho, o Gimnasia tirou meio que essa diferença, não em títulos, mas do confronto direto e continuou equilibrado, até que veio lá Brujita e aumentou agora a distância do confronto direto também. Então, mano, os Estudiantes meio que dominam esse clássico. Tanto é que no último encontro entre eles, já pelo Campeonato Argentino desse ano, o empate sem gols persistiu até o final e deixou o Estudiantes na 15ª colocação com 37 pontos ganhos e o Gimnasia La Plata lá embaixo, em 23º com 10 pontos a menos. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos e a vantagem é bem vermelha. Começando pelas conquistas nacionais, tanto no Campeonato Argentino com 6-1, quanto na Copa da Argentina com 2-0, só dá Estudiantes. Já na segunda divisão nacional, há um empate em 3-3. Mas quando o assunto é conquista internacional, aí volta a só dar os Pincharatas mesmo, com 4-0 na Copa Libertadores e 1-0 no Mundial de Clubes. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. No total são 178 jogos, com 64 vitórias do Estudiantes, 50 vitórias do Gimnasia, além de 64 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu escolhi 2 derbys lá do início dos anos 2000 que ficaram marcados por motivos distintos. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje aconteceu lá na temporada 2003, quando os dois rivais se encontraram em momentos completamente opostos, onde de um lado estava o Estudiantes, recém-promovido à elite do futebol argentino e buscando a reestruturação, e de outro estava o Gimnasia, que havia acabado de ser vice-campeão nacional e tinha uma equipe muito mais encorpada. Tanto é que quando a bola rolou, o Gimnasia até venceu, só que quem começou melhor foi justamente o Estudiantes, que abriu o placar com Zapata logo aos 3 minutos. Aí le queda Zapata, gol! Mais incentivados pela torcida, o Gimnasia reagiu e buscou o empate, que veio aos 26 de pênalti com Guillermo. Empate, a ver Nacho, viene Sanguinete, va la orden, va al remate, gol! Só que menos de 3 minutos depois, os Pincharatas fizeram um segundo, agora com Maggiolo. Mas no segundo tempo só deu o time da casa. Logo aos 2 minutos, Enria voltou a deixar tudo igual. Aos 27, Guillermo fez mais um e virou o clássico pro Gimnasia. Le va a pegar. Leiva al área, Nacho que la pierde, remate Nacho, media vuelta, González, gol!
45, o Sosa fez o quarto. Brotaneri, gol! Gol de Gimnasia, Sosa. El Pampa Sosa a los 35 minutos le pone el cuarto, sí. O que levou a equipe do Estudiantes a abandonar o duelo, contando também com uma grande revolta de sua torcida, que teve de ser contida pelos policiais do estádio. Já o troco dos Pincharatas veio 3 temporadas depois, contando com o retorno de La Brujita Verón, em seu primeiro derby diante dos Lobos. Lembrando que até então, como eu falei no meio do vídeo, o histórico do duelo era muito equilibrado, com o Gimnasia chegando a ficar até à frente no número de vitórias. Só que tudo isso começou a mudar nessa partida, quando o Estudiantes dominou o jogo do início ao fim, abrindo o placar logo aos 3 minutos com Galván, após boa cobrança de falta de Verón. Se defiende Gimnasia en el arranque del partido, el centro es de Verón. 20 minutos depois, após nova falta, agora adiante do meio de campo, Calderón foi mais esperto que a zaga adversária e ampliou o marcador. E antes do fim da primeira etapa, aos 35, após mais uma grande jogada de Verón, Pavone recebeu na entrada da área e chutou forte para marcar o terceiro dos donos da casa. Acelera, se mete contra el área, Verón que toca por el medio. ¡Qué golazo! Pavone. ¡Gol! E olha que depois do intervalo o show continuou. Galván aos 5 fez o seu segundo no duelo e o quarto dos Pincharatas. Aos 27 foi a vez de Calderón marcar o seu segundo, agora o quinto dos mandantes. Pavone toca atrás, es un golazo, gol! ¡Gol! O adversário perdido em campo foi ficando cada vez mais fácil. 4 minutos depois, Pablo fez o sexto. Geleri toca para Pavone, toca con el Geleri que es el quinto, ahora es el quinto, el Geleri, viene el quinto, gol, el sexto, Lugurcia, gol. Foi quando o duelo teve que ser paralisado por conta de uma grande confusão nas arquibancadas, principalmente na torcida do Gimnasia. Está hablando con su asistente Baldassi. Sí, con Ricardo Casas, el número 1, ahí se acerca la gente de la policía. Hay una pelea entre hinchas y policías. Sí, los hinchas provocan, golpean contra algún escudo. Un policía reacciona frente a esa agresión. Que ainda teve que aguentar Calderón fazendo mais um, o sétimo do duelo, 2 minutos depois dessa pausa. Es el séptimo, es de Caldera, es gol. ¡Gol! Estudiantes del pincha de Calderón que hizo 3, del equipo de Verón que gana 7-0, el clásico histórico memorable. Lembrando que ao final daquela temporada, o Estudiantes ainda acabou como campeão argentino. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mano, tô morrendo aqui, tô derretendo, tá um calor do caramba, não pode ligar o ventilador, faz barulho e tal. Então mano, realmente espero que vocês tenham gostado. Então aproveitando que mais tarde tem derby também, né, comente pra que no final vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você assistir aquele capítulo que ainda não deu tempo de ver, ou que você viu, gostou bastante, quer mostrar pra todo mundo, quer recordar e tal. Por conta disso eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã já tem vídeo novo de outros esportes e tal. Quarta-feira é dia de vídeo esportivo, é top 5, é especial, é drama do futebol. Na verdade vai ser o drama do Parma, que voltou agora da falência, pá. Quinta-feira é o famoso TBT, pra gente recordar os grandes momentos da história do futebol mundial. Sexta-feira é dia de Fera Alviverde, em parceria com o Esporte Fera do Estadão, pra falar sobre o Palmeiras. E domingo eu já tô de volta com mais uma rivalidade. Então é nóis, se inscreve no canal, malandro.